A paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos iniciar este culto que só ao nosso poderoso Deus é devido. Vamos orar? Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, adorado, seja sempre o teu nome, Pai. Mais uma vez aqui na tua casa, cheios de alegria pelo privilégio de poder estar aqui. Amém. Obrigado, Pai, apesar da noite fria, mas o coração aquecido pelo teu Espírito. E é desse Espírito que nós necessitamos que o Senhor nos encha, para que esse culto saia, Pai, aprovado por Ti, porque é para Ti, Senhor Deus, queremos fazer o melhor. Então enche-nos o Teu Espírito, Pai, para que todas as atitudes nossas aqui recebam a Tua aprovação. Amém. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus, nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Amém. Vamos com alegria abrir a nossa Bíblia no livro de segundo livro de Crônicas. Os livros a gente sempre explica que no Antigo Testamento é masculino, que é livros, são livros. Segundo livro de Crônicas, segundo Reis, né? E no Novo Testamento são cartas, então é feminino. Primeira carta de Paulo, segunda Coríntios, né? Então, primeiro Crônicas 15:2. 15:2. Aliás, segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, 15:2. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. E depois ele completa: se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Amém. Aí está uma palavra do Senhor. O Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Nós temos que tomar esse cuidado, né? De estar sempre com o Senhor. O Senhor está conosco porque nós estamos com ele. E depois ele completa: se o buscardes, o achareis, porém se deixardes, ele vos deixará. Nós temos que tomar esse cuidado, estar sempre buscando. Essa palavra realmente é para cristãos, para quem está firme na fé, vai tomar cuidado para não deixar, né? Uma pessoa neófita vai falar: mas Deus é misericórdia, Deus é amor, sempre fala, né? E é mesmo, ele não deixa de ser misericórdia, amor, paz, né? Deus é tudo isso, mas ele está aqui com essa palavra: se você buscar, você está com ele, né? Nós temos que estar com o nosso Deus. Com alegria, nós vamos cantar o hino 183, do Hinário Evangélico. Este hino, o Salomão Luiz Gisburg, o autor do hino, lá no final do hino tem a sigla dele, as iniciais do nome dele, Salomão Luiz Gisburg. Ele era um judeu que foi deserdado. O pai falou: se você vai com Jesus, pode sair com a roupa de cidade de corpo, não leva mais nada. E ele saiu cantando este hino que tinha feito, de autoria dele. Plena consagração. Tudo a ti, Jesus, consagro, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo deixarei.
Hilda, ora por nós, por favor, em adoração. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, Senhor. Amém. A te louvar, te bendizer. Aleluia. Tu é bom, tu és digno de ser louvado. Amém. Senhor Deus misericordioso, grandioso, Deus poderoso, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para te pedir, Senhor Jesus, proteção divina para nós, para nós todos, Senhor. Também te peço agora, Senhor, em da adoração, que tu olhe por a saúde da Lídia, meu Pai, Amém. a misericórdia da Lídia, ela com a teimosia dela, Senhor, passa com teu bálsamo curador na vida da Lídia, Amém. para a honra e glória de nosso Senhor Aleluia. Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Amém. Com a mesma alegria que estamos aqui, desde o começo, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, carta. Tiago, quatro, de 8 a 10. Tiago 4, de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Amém. Que bênção. É esse Deus. A coisa... Hoje nós vamos trabalhar esse tema, por ser uma igreja já um tanto madura, né? De honrar o Senhor. A gente honra o Senhor e o Senhor nos exalta. A gente honra o Senhor na humildade, na simplicidade, e o Senhor é que, a honra do Senhor para nós é que vale, né? Não é a honra do mundo, a honra que vem de Deus. E Deus, Ele quer nos exaltar, Ele quer nos honrar, mas nós precisamos primeiro ir, aqui diz a palavra, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. É uma ordem, né? Resistir, fala antes ainda, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, né? Então, nós precisamos honrar o nosso Deus. Opa! E tem barulho daqui. Já, Sara, vamos orar. Vamos com alegria ter um momento de oração para a gente buscar. Se nós estamos distraídos, em alguns momentos nos distraímos, deixamos de honrar o nosso Deus, vamos achegar ao Senhor. E nesse instante vamos nos achegar com uma oração silenciosa. Depois o Roberto ora por nós, quebrando o silêncio. Aleluia. Precisamos agora, meu Pai, desse momento, desse mundo, da maior necessidade que só o Senhor pode dar, meu Pai. A verdadeira paz, meu Pai. Só a paz que vem de Ti, meu Pai. Como o Senhor relata o amor no coração de cada um de nós, meu Pai. Amém. Eu peço que o Senhor derrame agora a Tua
bênção, meu Pai, através da tua magnífica paz, meu Pai, aquela paz que o mundo não conhece, que só o Senhor pode dar, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós, meu Pai, porque nós somos feitos tudo pelas tuas próprias mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Declara agora nesse momento, meu Pai, a tua presença do teu Espírito Santo, meu Pai, derramando na tua infinita paz sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Continuamos felizes e cantaremos o hino 36. Mesmo aquele que sabe decoro da harpa, tem uma mudancinha no meio aí. É só fazer uma coisinha de nada, né? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis este sangue lavados, tendo puro coração, os pecadores remidos que perante Deus estão. Alva ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, sim, neste sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Qual espinhosa coroa que Jesus por nós levou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Ah, quem mais alvo que a neve, o teu sangue faz, Senhor. Alva ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, sim, neste sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos tua luz, tu não somente perdoas, purificas, ó Jesus, lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, a nós mais alvos que a neve, o teu sangue faz, Senhor. Alva ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, sim, neste sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Receba o perdão através de uma leitura que está em Provérbios, capítulo 3.
Provérbios 3, de 9 a 10. Guarde essa palavra no seu coração. Receba o perdão depois de confessarmos. Recebemos a oração do irmão Roberto. Diz assim, Provérbios 3, 9 e 10. 9. Honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Amém. Olha que bonito, né? É honrar Deus para a gente ter nossos lagares transbordando, né? E nossos celeiros cheios, né? Abundante. Receba esta palavra, guarde no seu coração. Nós vamos ter agora um momento, cantando o hino 144. Eu vou ler em Romanos 12, 10. Nós vamos, aquele que trouxe a sua oferta, esse é o momento de não se constranja. O Senhor tem mantido a tua igreja. Diz assim, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, honrando as pessoas, né? Tudo fala de honra, honrar o Senhor, honrar as pessoas, honrar o Senhor com nossos bens, né? E aqui honrar as pessoas, né? Um amor fraternal. Enquanto nós cantamos o hino 144, se você tiver sua oferta, aproveitar para devolver os envelopes. Aproveita, né? 144. Aqui o gasofilácio. Amor, vem trazer a ofertinha, né? Quero ouvi-las indo uma vez, essas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, vêm de Deus a estima.
assim seja abençoado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor amado, pelas mãos que têm ofertado, dizimado. Oh, meu Pai, que abençoada esta obra, meu Pai. Que nada venha faltar na vida dessas pessoas, meu Pai, mas que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades em glória. Amém. Pai. Em nome do Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado da sua casa. Amém. O Senhor tem cuidado dos seus. E nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu dás. Amém. Agora nós vamos continuar louvando, né, pastora? Vamos lá? Roberto, Apóstolos, o Rosinho, popular Rosinho. Né? Aí eu coloquei um negócio para amarrar. Tem um que sai, esse aí. E outro eu coloquei um fito isolante que está no carro. Alô? Som. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Faça já com todos. Amém? Amém. Vamos continuar adorando e louvando ao Senhor, porque a palavra diz que no meio dos louvores, Deus habita. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estarmos aqui louvando a Deus. É frio, garoa, mas é muito bom nós estarmos aquecidos na presença do Senhor. Oh, aleluia, Jesus, recebe a nossa adoração. Bom estarmos aqui louvando a Deus, exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvar-nos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar-nos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvar-nos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar-nos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvar-nos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar-nos a Deus, num só amor,
falte para nós. Deus, queremos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, queremos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Queremos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Aleluia. Glória a Deus, amém? Para que essa união nunca falte para nós, eu pedi para o senhor Roberto fazer uma oração. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado por nós estarmos aqui no Brasil, meu Pai. Obrigado por nós estarmos no Brasil, meu Pai. Oh, meu Pai, a tua terra, a terra que o Senhor tanto que lhe deu o maior carinho de ter criado, meu Pai, estamos vendo atualmente um autêntico barril de pólvora. Mas o Senhor aqui, meu Pai, ainda tem uma bênção maravilhosa para esse país, meu Pai. O Senhor tem uma bênção maravilhosa, meu Pai. Oh, meu Pai, o Senhor mesmo diz na tua própria palavra que todos que abençoassem, o Senhor tem abençoado, meu Pai. Do mesmo jeito que o Senhor tem abençoado a promessa de Abraão aqui sobre essa terra, meu Pai. Eu ia dar a tua bênção a conhecer esse país de uma maneira muito maior, meu Pai. Eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de sempre. Jesus. Amém. Amém. de louvor e adoração é único e exclusivamente para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Toda Deus. honra, toda glória. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, na tua casa para te louvar, ó Deus, e saber, Senhor, que o Senhor é o único
Senhor nos cuida de cada dia, Pai. Cada minuto de nossa vida, Pai. O Senhor está sempre do nosso lado. Amém. Muito obrigado, Pai, por esses instantes que o Senhor nos permite estar aqui. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como o pastor falou, né? A pregação hoje vai falar sobre honra. Vou cantar um cântico que diz assim. No dia da aniversário da Rosinei, né? Você lembra? Em Apocalipse, né? É lindo. Lindo. É, eu vou para a igreja agora orar por mim. Tá? Glória a Deus. Quem é que vai se candidatar? Pedir a bênção para mim? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em tua presença, Senhor, para nós pôr, Senhor, o teu servo na tua mão, porque da boca dele só sai a coisa que tu ponhar na boca dele, Senhor, para nós, Senhor, que nós esteja com o coração aberto para receber a palavra de Ti, Senhor.
eu te peço e te agradeço. Também te peço que tu tenha compaixão do pastor nessa viagem para a casa dele de noite. Tenha misericórdia, compaixão e piedade, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Obrigado, Jesus. Olha, que bênção que está esse culto, que bênção, né? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Samuel 2,30 diz assim: portanto, agora vai. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, hoje nós vamos falar uma palavra para crentes maduros. Por que eu digo isso? Porque a gente prega sempre sobre a bondade, a misericórdia e o perdão de Deus. E o Deus nosso continua sendo misericordioso, perdoador, né? Continua. É que hoje essa palavra, ela vai para te fazer crescer na honra a Deus. Você precisa honrar a Deus. Hoje nós vamos trabalhar princípios de honrar a Deus. Eu acredito que todos nós queremos ser honrados por Deus, certo? Todos nós queremos ser honrados por Deus. E de fato, Deus é aquele que honra o ser humano. E no entanto, é bom lembrar que Deus não honra a todos. E a palavra que o Senhor colocou, que Ele ministrou no meu coração, vai na direção de que a honra a Deus que Deus dá ao ser humano é aquele que o busca de todo o coração. Que o busca, que está sempre na presença dele. Nós precisamos entender que não são todos que são honrados por Deus. A gente vê tanta gente sofrendo aí por falta de Deus honrar, por causa dos descaminhos da própria pessoa.
Precisamos entender que a honra, Deus pode dar a todos, mas nem todos são honrados. Porque a honra é proveniente de um merecimento. A honra de Deus para você, ela vem por merecimento. É diferente da graça. A graça de Jesus é um bem merecido, você recebe. E Ele te cuida desses que estão na rua também, que não querem nada com Ele. Tem até a graça preveniente, que estão com todos esses que não querem saber de Deus. A graça é de graça. Agora, a honra, você precisa buscar. Buscar não, você precisa merecer. Na verdade, é que existe no nosso coração, no meu coração e no seu coração, o desejo de que Deus venha te honrar. Sabe, você sente aquela vontade, Senhor, o Senhor me honre, Senhor. Mas Deus quer te honrar, eu quero te dizer isso para você, Ele quer te honrar. E aqui, nós não estamos falando de honrar na perspectiva de adoração. Não, de a gente adorar ao Senhor. Honrar, Ele quer te colocar em lugares altos. Como Ele fez comigo. Ele quer te colocar em lugares altos. Honrar da parte de Deus é nos abençoar, nos elevar, nos tirar de uma situação difícil e nos colocar numa situação já bastante favorável. Isso Ele fez comigo, me tirou de uma situação difícil e me colocou numa situação um tanto que favorável. Amém. Ele quer exaltar a pessoa, o homem. E a Bíblia diz, que como nós vemos, que aqueles que se humilham diante do Senhor, o Senhor os exaltará. Que quer dizer, o Senhor o honrará. Nós vemos alguns homens nas Escrituras, e um dos fatos de eu fazer esse esboço e pesquisar e ir a fundo, é por causa de tanto falar sobre Enoque, sabe? Eu falei tanto de Enoque. Enoque foi uma honra para ele. Deus honrou aquele homem, Andava com Deus, de repente ele falou, vamos morar comigo. Vai embora, É uma honra ser levado assim, E aqui nós vemos outros homens. Mardoqueu, quem lembra de Mardoqueu? Já todos ouviram falar de Mardoqueu, Mardoqueu, lá no livro de Esther, tramaram contra Mardoqueu, fizeram uma forca para ele, para Mardoqueu, mas ele, com aquele coração humilde, sincero, fez um benefício para o rei, e sem que ele esperasse bem nenhum, ele fez de coração para o rei. E aquele que armou a forca para Mardoqueu é que foi enforcado no lugar dele. Quer dizer, Deus honrou Mardoqueu ali. Mardoqueu fez de coração para o rei, salvou a vida do rei, na verdade. E nós vemos também José, que padeceu diversas sortes de inveja, de calúnia, sofreu, foi injustiçado e se tornou governador do Egito. Olha, mas José, ele não chegou ali porque ele era o José, mas porque Deus tinha um propósito de honrar José. Às vezes nós queremos que Deus nos honre, mas sem que a gente mereça, que a gente quer. A gente não faz nada para merecer, porque quer ser honrado. Sabe, amados e amadas, tudo que fazemos para Deus de coração gera honra para nós. Eu falo isso válido até para o bazar que a gente faz. Quando a gente faz de coração, é para Deus, é para o reino que nós estamos fazendo. É para evangelizar. Tudo que você faz para Deus de coração gera honra para você. Tudo que nós fazemos com sinceridade, tudo que a gente faz com amor, que a gente faz com dedicação, com zelo, gera a honra de Deus para a gente. E recentemente nós perdemos a irmã Raquel. E aí eu comecei a ir nas minhas lembranças, e na dela, da irmã Raquel. Aí eu fui lá em 1990, quando eu estava em Pirituba, em 90.
Eu lembrei da irmã Raquel e ela me levou eu nas minhas lembranças. Por causa do jeito dela com o fusquinha azul de pegar as crianças na rua. Lá em Pirituba eu tinha uma caravan. Quem conhece caravan? Conhece? Todos conhecem. Caravan tem um chiqueiro atrás, né? Um chiqueirinho. Aquela caravan, quando eu ia entregar trufa com ela no Alphaville, eu pegava. Como que é aquela que vai para o Alphaville? Castelo. Logo que eu entrava ali, já tinha os guardas, né? Eu tinha que passar por um funil assim de guarda. E eu só olhava para o guarda assim, como que diz, se ele fizer para encostar, eu vou fazer que ele não encostar. Sabe aquela caravana velha, né? E eu ia entregar trufas em Alphaville, né? Sempre aquele. E aí, aquela caravana, eu fazia 3, 4 viagens com ela até a igreja. Distância só de 2 quilômetros da minha casa na igreja. E de um lugar que eu ia buscar crianças. Então eu fazia 3, 4 viagens com crianças das comunidades. E num espaço de 2 quilômetros eles conseguiam brigar umas 10 vezes. Eu punha meia dúzia, 8, dependendo do tamanho. Os grandes punha 8, uma pequenininha punha 10. E aquele espacinho de nada, de 1, 2 quilômetros, quebrava o pau várias vezes. Eu ia só dirigindo e deixando eles ficar lá. E aí, fazia o café da manhã, eu fazia café da manhã para eles, né? Eu achava sensacional. E hoje eu estou vendo Deus me honrar desse tempo. Deus honrou a irmã Raquel, honrou mesmo, com 97 anos, foi uma honra. A irmã Raquel, e aquele povo que eu trazia na caravana não era uma coisa pesarosa, sabe? Era uma alegria trazer o carro cheio de criança lá atrás, sabe? Cheio de criança. E eu pude ver no tempo que aquela maneira minha era despretensiosa, eu não queria me aparecer, que até porque isso é um serviço de bastidores, né? Ninguém fica, né? E tantas pessoas aqui fazem isso, como a irmã Raquel fez. Às vezes o próprio Miguel vai no Bananal buscar a Júlia, né? Então, quer dizer, outras pessoas fazem, né? E é um serviço que ninguém vê, mas o mestre vê. O mestre está vendo. Por isso que eu senti a honra, sabe? Então, quando Deus enxerga o ser humano, ele diz assim e fala assim, ó, olha, este aqui está merecendo. Vou honrar ele. Vou honrar. É assim que a honra vem para a nossa vida. Pode ter certeza. É assim. Viu, dona Yuri? Sua luta, Deus está vendo. Deus está vendo suas orações. O seu desejo de ir no culto de oração de sábado. Seu desejo de vir de manhã e à noite no domingo. Deus está vendo tudo isso. O seu horário. Você chegar no horário, vir antes. É honra para Deus. Você chegar no horário. É honra. E é desse jeito. Quando um homem é honrado, Deus fala, vou honrar e honra. E honrar ele te prepara o caminho. Ele prepara o caminho. É uma subida. E ele prepara. Ele fala, esse aqui vai para um lugar alto. E é Deus que prepara. É Deus que prepara. Entenda algo interessante a respeito deste versículo, que diz na parte B, porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Perceba que a honra de Deus é ativada pela honra do homem para com ele. Quando você honra a Deus, Deus ativa a honra dele para você. Ou eu vou explicar melhor para entendimento. A honra de Deus para com o homem é ativada pela honra do homem para com Deus. A gente honra a Deus, ativa Deus a honrar a gente. Quando nós honramos a Deus, isso vai desencadear a honra de Deus para conosco. É uma via de mão dupla. Vai para lá e vem para cá. Afinal de contas,
quando se refere a Deus, somos nós que ativamos a Deus a nosso favor, entende? Não preciso. Quando se refere a Deus, somos nós que ativamos a Deus a nosso favor. Como foi que nós vemos? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. É nós que ativamos a Deus. Nós achegamos a Ele, e Ele se achega a nós. Buscar-me-eis, e me encontrareis, e me achareis. Busca-me-eis, é nós que ativamos a Deus. Perceba que você pode ativar a Deus em seu favor. Você pode. Só que talvez tenha, às vezes, aí na sua mente assim, mas pastor, eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e até agora nada de honra. Não tenho recebido honra de Deus. Talvez você esteja fazendo a coisa certa com uma motivação errada. Eu sempre digo isso nas minhas palavras, eu guardei muito o que é motivar, o motivo de que eu venho na igreja, o motivo do que eu faço as coisas. Nós temos que ter cuidado para não estarmos fazendo a coisa certa com a motivação errada. Porque se a coisa é certa, mas a motivação errada, não serve de nada para Deus, não vale para Deus, se o motivo está errado. De tal forma que a coisa certa e a motivação certa, elas precisam caminhar juntos. O motivo tem que ser certo. Então, quando nós temos a motivação certa de honrar a Deus, Deus nos honra. Só que existe o tempo de honra de Deus na minha vida, na sua vida, há um tempo de honra de Deus nas nossas vidas. E nós queremos essa honra. Nós buscamos, quem sabe nós buscamos essa honra de Deus. Muito embora devemos aprender que honra não deve ser buscada. Preste bem atenção nisso. A honra não pode ser buscada, porque ela vem como merecimento. Entenda bem, é muito importante você entender que honra é diferente da graça de Jesus. Ela vem de um ato ativador. Nós não podemos buscar a honra, nós precisamos merecer essa honra. A honra, é apenas uma consequência do que você dá para Deus. Deus te honra como consequência do que você faz para Ele, do que você dá para Ele. Eu sempre tenho dito, tudo o que fizer para Deus, faça com muito amor, com muito carinho. Olha, eu estou na igreja, eu estou sempre pronto, mas antes, quando eu estava na Penha, o pessoal ficava assustado lá em casa. O culto era 6 horas, quando dava 4 horas eu já tinha tomado banho. Aí eu ia para o meu quarto, eu fazia um momento de confissão antes de ir, porque eu precisava fazer confissão lá também, porque já no caminho eu já pecava, então, mas eu fazia um momento de confissão. 4h15 eu estava prontinho. Aí eu meditava, pegava a palavra, nem que eu não fosse pregar, eu estudava a palavra, fazia um momento de confissão. O pessoal não entendia muito lá em casa, né? Eu me arrumava, ficava pronto, porque eu não estava me arrumando para qualquer um ou qualquer evento. Não, eu estava me arrumando para adorar aquele que vive e reina para sempre. Eu estava me preparando para um encontro com o meu Senhor. Preste bem atenção nisto. Existem 2 formas de você chegar atrasado na igreja. 2 formas. Tem forma de chegar atrasado que você honra a Deus. E tem forma de chegar atrasado que você não honra a Deus. Parece estranho. Mas eu posso chegar atrasado na igreja e estar atrasado e honrando a Deus. Eu posso outro dia chegar atrasado e esse atrasado eu posso estar desonrando a Deus. Como pode ser isso? Só explicar.
Imagine, cheguei do trabalho, atrasado, correndo, corri ali, falta 10 minutos para o culto, tomo um banho correndo, me arrumo e vou, e chego um pouco atrasado, mas eu estou honrando a Deus, porque mesmo chegando atrasado no meu trabalho, eu corri, eu fiz tudo para estar no menor atraso possível, e estar adorando a Ele. Faz sentido isso? Cheguei atrasado, mas corri, fiz de tudo. Você, eu não deixei de vir. Não é porque chegou atrasado do trabalho, mas você chegou, correu e fez de tudo e deu a Deus o seu melhor. Você não deixou de vir porque você chegou atrasado do seu trabalho. Agora, existe outra forma de chegar atrasado e desonrar a Deus. É quando você passa o domingo todo em casa, fazendo os seus afazeres do cotidiano, que todo mundo tem. Almoço, dá uma varridinha aqui e vai, né? Então, você deixa para se arrumar no último milésimo de segundo do terceiro tempo, hora de cobrar os pênaltis. Aí você vai se arrumar para vir para a igreja. Você teve o dia todo para deixar a roupa separada, arrumadinha ali, mas chegou atrasado, conseguiu. Aí você desonra a Deus. Faz sentido? Isso é para você ver que duas situações iguais promovem situações diferentes. Para a gente entender o que é honra com a mesma situação. São costumes. Honra tem costumes, princípios, valores, hábitos, disciplina, que às vezes passam desapercebidos de nós. Para honrar a Deus, você tem que ter princípios. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós precisamos, neste versículo lido, ter algumas verdades sobre princípios para receber a honra de Deus. E o primeiro, a honra que tanto queremos da parte de Deus é a mesma que tanto precisamos dar a Ele. Percebe? A honra que tanto queremos da parte de Deus é a mesma que tanto precisamos dar a Deus. A gente quer e Deus também quer. Você quer honra? Honre a Deus. Olha, Deus diz: eu honro aos que me honram. E a primeira verdade que deve ser registrada na tua vida é esta aí. A honra que você tanto quer da parte de Deus é a mesma que você tanto precisa dar a Ele. Anote isso no seu coração, lá na tábua do seu coração. Deus não honra qualquer um. Deus não honra um homem ou uma mulher sem motivo. Vou honrar isso aqui. Não. Ele está vendo, ele vê todas as coisas. Se não tiver razões louváveis, ele não vai honrar. E o segundo princípio, a segunda verdade, outro princípio, é de que você precisa saber a honra que não temos é a mesma honra que não damos. Você não tem honra porque você não dá honra. A honra que não temos é por causa da honra que não damos. Esse é um segundo princípio. De tal forma que se eu não tenho honra a Deus, se eu não tenho honra de Deus, é porque eu não estou dando honra para Deus. É porque eu não estou merecendo da parte de Deus ser honrado por Ele. Atende bem isso? É fácil, né? E a terceira verdade, um terceiro princípio: recebemos de Deus exatamente aquilo que damos a Ele. Eu falo isso de carteirinha, de cadeira. Eu recebo de Deus o que eu dou para Deus. Eu vejo isso, eu vejo Deus me honrando porque eu dou para Ele. E a gente tem exatamente o que a gente dá para Ele. Preste bem atenção. Nós recebemos de Deus exatamente aquilo que nós damos a Ele.
Pode observar, quando o menino foi lá para Cristo e deu 5 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, foi devolvido muito mais do que ele tinha dado, e com muita sobra. Eu dei, voltou para mim. O menino deu, voltou para ele um monte de pães. Quem sabe só de casa, a mãe não queria dar os 5 pães? Não vai levar 5 não. Mãe, pode alguém precisar, deixa eu levar 5. Pensando no próximo, menino só de casa, com os pãezinhos lá, né? E Deus honrou aquele menino. Né? A gente leu em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, eu dou o meu achegar a Ele, e também Ele se dá o achegar dele a mim. Eu me achego a Ele, Ele me achega a mim. Isso é maravilhoso. É maravilhoso se achegar a Deus, Ele chega em você. E nós vemos em Crônicas também, né? Em Crônicas 15:2, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, Ele o deixará. Olha, o Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se vós deixardes Ele também vos deixará. Se vos buscarem, vocês vão encontrar. Olha, perceba que aquilo que eu dou a Deus, Deus também me dá. Se eu deixo Ele também me deixa. Quantas pessoas que já foram pregadores grandes aí e buscaram a Deus, estavam no caminho de Deus e hoje estão desviados. Quantos evangelistas? Se eu me chego a Ele também se chega a mim. É simples, simples assim, né? A linguagem popular, simples assim. Se eu vou, Ele vem, né? Eu honro a Ele também me honra. Sabe o que é isso? Reciprocidade. Deus é recíproco. Olha que bonito, Deus é recíproco. Deus tem para conosco reciprocidade. Ele não é ingrato, igual o homem. O homem é ingrato. Agora Deus não. Deus, você busca Ele vem. Ele vem e te abençoa. Deus não é ingrato. Ele te corresponde. Ele me corresponde conforme as minhas ações e as minhas atitudes. Que muitas vezes, olha, nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós queremos que Deus faça muito por nós, sem que nós façamos nada para Ele. Sabe, aquele ditado, venha a nós, aliás, venha a mim, né? Ao nosso reino nada, não é isso? Tem fulano, só sabe falar, venha a nós, venha a nós, venha a nós, o nosso reino, zero, nada. Porque, amados e amadas, é necessário dizer acerca desses princípios para Deus honrar. Porque nós pedimos muitas coisas. É um tal de Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e a gente se embaraça nesse relacionamento com Deus, porque sempre está só pedindo. Só que você, entenda, aprenda um princípio. As bênçãos de Deus estão prontas, correndo atrás de você. Só que você precisa abrir a porteira. Você só precisa destravá-la no mundo espiritual. Libertar. Você precisa destravar as bênçãos de Deus, os benefícios de Deus para a sua vida no mundo espiritual. E você faz isso, fazendo a coisa certa, com a motivação certa, de forma correta. E é isso que a gente precisa aprender hoje, nesta palavra de honrar. Recebemos de Deus exatamente aquilo que damos a Ele. E para complementar, Jesus ainda disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai.
aquele que me negar, eu também negarei. Nós temos de Deus exatamente aquilo que nós damos. Se nego a Ele, Ele também me nega. Se eu honro a Ele, Ele também me honra. Se eu estou servindo a Ele com alegria, Ele me abençoa. Olha, é simples, a matemática de Deus é muito simples. Eu estou falando para cristãos experientes. Eu sei que Deus continua sendo misericórdia, amor, cuida das pessoas, mesmo que as pessoas não querem nada com Ele, mas Deus é simples e prático. Aprenda esses princípios de honra. A honra é para os humildes, Lembra do que a gente falou no começo? Mardoqueu, com humildade, né? Provérbios que a gente leu, né? A gente não leu 20, 29, 23, diz assim, ó, o orgulho do homem, presta bem atenção, Provérbios 29 e 23, o orgulho do homem o humilha, mas o homem de espírito humilde obtém honra. Traduzindo, aqueles que são orgulhosos acabam sendo humilhados, mas aqueles que têm um coração humilde acabam sendo honrados. Faz sentido, né, para a nossa vida isso, né? De forma que a gente vê que pelos princípios de honra é para os humildes, aqueles que não querem aparecer, aqueles que fazem por merecer, acabam merecendo porque não quer se aparecer, aqueles que têm um coração quebrantado. Como é bom ter um coração quebrantado por Deus, é Deus que quebra o nosso coração. Tenha um coração humilde. E também tem que você entender que nós precisamos honrar a Deus e ao nosso irmão também. Devemos honrar como nós vemos com nossos bens, né? Em Provérbios nós vemos 3, versículo 9 e 10, lembra que a gente leu? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, com as primícias, e se encherão os teus celeiros. Preste bem atenção, encherão os teus celeiros e transportarão de vinho os teus lagares. Olha, quando a gente observa isso, a gente percebe que a oferta de Caim e Abel, né? Uma foi aceita, a outra não. E eu te pergunto, todos os dois ofertaram, não é isso? Sim, né? Os dois ofertaram. Só que um ofertou do melhor, das primícias, com amor, com carinho, com motivação certa, com coração sincero, honesto. O outro fez de qualquer jeito e Deus não aceitou. Um é aceito, o outro não. Um é honrado, o outro não. Simples, é assim. Um foi honrado, o outro não foi honrado. Então, honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão os teus lagares. Olha, via de regra, amados e amadas, nós temos um coração muito mais disposto a receber do que a dar. É via de regra, é assim. Né? Só que Jesus ensina que é dando que se recebe. Dai e receberei, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Né? É assim que ele fala. Perceba que a gente precisa entender o princípio de ser honrado, de dar. Precisa dar, é um princípio. Olha, ainda falei com a irmã, né? O meu dízimo é o primeiro a entrar aqui. Eu não preciso da hora do culto, eu ponho antes, olha lá, meu envelopinho. Porque Deus tem feito maravilhas na minha vida. Ele tem me honrado de todo jeito. E eu aprendi que eu não posso ficar nenhum domingo sem ofertar. Hoje já separei, pus lá. Não que precisa, a nossa igreja não é a igreja do dinheiro que fica pedindo, não tem nada disso. É que a gente sente a honra de Deus na nossa vida, a gente percebe isso. De manhã falei para a Sara, eu recebi esses dias 2 notas de R$2,
embrulhada nos papeizinhos de horários de culto. Na hora eu matei, foi a filhinha dela que embrulhou. É o jeito, é o amor de embrulhar direitinho ali, e eu até falei passado, eu falei, isso aqui, dobrou, guardando. É o jeito, né? Quando nós falamos em dar, nós precisamos compreender que o que vale para Deus não é quanto você dá, é como você dá. Ela deu os R$2 embrulhadinhos. É como. Exemplo, quando Jesus estava ministrando aos corações dos discípulos, aquela viúva que deu, né? Aquelas moedinhas de oferta, né? Só que os discípulos contemplaram aquilo de uma forma, eu vou conjecturar aqui, né? Só para entender. Aqueles discípulos, eles observaram as pessoas trazendo o dinheiro lá no gasofilácio. 3.000, 5.000, R$300, e depois vem aquela viuvinha e põe, cai as moedas dela no gasofilácio. E aí Jesus chamou os discípulos e falou, vem cá, está vendo aquela viuvinha? Em verdade eu vos digo que ela deu mais do que todos, deu mais que todos juntos. E os discípulos ficam pensando assim, falam entre eles, alguma coisa está errada. Como é que o pessoal dá 1.000, 5.000, e a viuvinha vem, coloca 2 moedinhas, e Jesus está dizendo, a matemática de Jesus não está boa, ele está fraco. Ele não está entendendo, mas Jesus entendia qual a motivação do coração daquela viúva, o jeito que ela veio, a intenção, a intensidade. Hoje fala muito no futebol da intensidade, né? Tem que pegar a intensidade daquela viuvinha e levar aquela moedinha lá, porque Deus, Ele não olha quantidade, não é aqui, ó, Deus olha aqui, coração, Deus olha aqui. E nós nos perdemos nesses princípios. Quando nós trazemos a nossa oferta ou dízimo, o que voga para Deus, o que vale para Deus é a intensidade que a gente traz, a veracidade, o desapego, né? O desapego daquilo. Aqueles que depositavam grandes quantias, Jesus foi explicar para eles, porque os discípulos não entenderam. Eles estavam depositando grandes valores e aos olhos dos discípulos, né? Não entendia, mas aquilo ali era sobra para eles. Era o resto. Enquanto a viúva estava sendo honrada por Deus ali, em reconhecimento, Jesus disse, ela deu tudo o que ela tinha. Só ela tinha aquele pouquinho e deu tudo. Olha, a única riqueza que aquela viúva possuía, porque naquela ocasião, as viúvas e os órfãos eram pessoas mais necessitadas que havia na terra. E ela só tinha aquelas 2 moedinhas. Jesus disse, ela deu tudo. Eu falo isso porque quando eu falei o exemplo das menininhas da Sara que trazia embrulhadinha, sabe, foi o prazer, né, de trazer. Os meus netinhos vão lá na penha e dão dinheiro para eles nem sabem o valor do dinheiro, mas vão lá com aquela alegria, vai até pulando o dinheiro na mão. É a intensidade. Olha só que Deus maravilhoso. Nós precisamos entender os princípios de Deus para a gente receber a honra dele. Deus quer te honrar e quer me honrar. E olha, eu falo isso, como eu falei, de carteirinha. Eu estou me sentindo muito honrado por Deus. Muito. Pode até não parecer, mas eu sei que eu sou honrado. Deus tem me honrado. Olha, um pode vir aqui e jogar 10 centavos ali, o outro 1.000. Aquele que depositou 1.000, você consegue entender? Porque ele pode não ser honrado e o de 10 centavos ser honrado, porque Deus olha a motivação do coração que a pessoa pôs aqui, a motivação. E via de regra, a gente falou que a gente tem dificuldade de dar, via de regra nós temos dificuldade de abrir o coração e desapegar
de tudo que temos. E eu aprendi um princípio, amados. Toda vez que eu venho na casa do Pai, aqui, na casa do Senhor, há muito tempo, faz tempo. É como eu falei que a nossa igreja não fala de dinheiro, nossa igreja não fala, né? Mas eu sempre venho e eu trago a minha oferta. E eu só estou mostrando este princípio para revelar como que Deus quer te honrar. Não é que todo culto devemos trazer o dízimo e oferta, não é isso. Eu só estou mostrando um princípio que Deus honra. Nós não temos aqueles envelopes aqui, ó. Esse envelope é de 50, esse é de 100, quem der o de 50 ganha isso, quem der de 100 ganha isso. Isso é pilantragem, é malandragem e outra usagem que existe por aí. Negócio de envelope com valor estipulado. Olha, e nós temos que aprender os princípios de Deus. Nós temos que aprender as verdades que vão impulsionar a nossa vida. Eu estou falando hoje dessa palavra de honra, eu sou impulsionado porque Deus me honra. E eu quero que Deus te honre. Por isso que eu trouxe essa palavra, porque eu aprendi que Deus me honra, porque eu honro a Deus. Mas nós temos que aprender os princípios de Deus. Nós temos que aprender as verdades para impulsionar a vida. E as verdades que vão desbloquear as bênçãos de Deus para nós, para a sua família, para a sua casa. Então aprenda, honre ao Senhor com seus bens e com a sua vida. Honre. Temos que aprender também que a honra a Deus se estende ao outro, ao próximo. Não é só a Deus, honrar só a Deus. Honre o próximo também. Olha, o gigante Paulo, nós vemos em Romanos 12, 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Honrar as pessoas. Sabe? Quando você, Nancy e o Roberto, traz as pessoas lá de São Paulo para cá, põe no carro e vem no trem, vocês estão honrando eles. Está honrando. Quando o Miguel vai buscar a Julinha lá no Bananal, ela está honrando aquela, sabe, é honra para o próximo, sabe, eu acho isso extraordinário. Nós estamos dando honra para aquele irmão que a gente vai buscar. Hoje a irmã Rosimeire honrou a irmã Hilda, passou lá na casa dela, quase que era eu, hein, por um triz. Eu tinha recebido um telefonema antes, aí eu orei, falei, vou esperar. Aí ela mudou de ideia e foi pegar. Mas ia ser uma honra, eu ia te honrar e te buscar. É uma honra buscar as pessoas, sabe? E quando nós olhamos nos olhos do outro e nos importamos com o outro, nós estamos honrando aquele irmão. Precisamos honrar, olhar e se preocupar com o irmão. Quando nós reconhecemos o valor do outro, nós estamos valorizando aquele irmão. E isso é um princípio de honra. Para Deus te honrar, honrar a outra pessoa. Olha, Paulo diz, prefiram honrar os outros do que buscar honra para si mesmo. E nós vivemos numa sociedade, já fechando, difícil. Ninguém quer considerar o outro inferior, superior, né? Paulo fala para considerar os outros superior a si mesmo, mas a gente não quer, porque cada um quer ser maior que o outro. Ninguém quer honrar o outro, olhar o outro. As pessoas acham que, em resumo, são o suco de limão do deserto. As pessoas acham. Eu estou como falava, a última bolacha do pacote, né? Então, assim, tudo bem, a Coca-Cola do deserto, né? Olha, não é assim, não é desse jeito. Cada um quer ser maior que o outro, e não é assim. E nós vivemos num meio evangélico em que as pessoas querem holofotes, querem ser focados. Foca em mim aí, foca em mim, né? E não precisa, amados.
A honra vem de Deus. A honra vem de Deus. E eu penso, por exemplo, eu vou pregar. Uns vão gostar, outros não vão gostar. Outros podem até ser que não volte mais. Pode até ser que não volte mais, porque o que eu posso fazer? Toda honra, toda glória é para o Senhor. E é Ele que nos honra. A gente prepara o melhor que a gente pode. A gente se prepara convenientemente para agradar a Deus. Não tem como ser o melhor pregador de São Paulo, e nem do Brasil, e nem do mundo. Não tem como agradar a todos. E eu estou pensando, e quando crescer a igreja, que vai crescer, encher de gente aqui, nós vamos abrir essas paredes brutadas, vocês vão ter que ser meu escudo. Porque quanto mais gente atinge, mais pedrada a gente leva. Sabe por quê? Nós estamos sendo honrados. Ninguém atira pedra em quem não é honrado. Só em quem está sendo honrado que recebe pedrada, né? Olha, fechando, honrar a Deus eternamente. Esse é o princípio, eternamente. Precisamos aprender que a honra eterna é só para Ele. É só para Ele. Na primeira carta de Timóteo 1,17, Paulo diz assim, ó: portanto, o que nós cantamos? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, Deus único, sejam a Ele honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Está em 1 Timóteo 1,17. Só existe um que será honrado eternamente. Olha, vocês, quem que conhece bumerangue? É que numa ferradura, né? Mais ou menos o formato, né? Você joga e ele volta, né? Olha, a honra é como um bumerangue. Guarde bem isso. Você dá e ela volta. Você dá para Deus a honra e ela volta para você. E você recebe muito mais. Muito mais. E os outros da sua casa também. Porque você está honrando a Deus. Está honrando a Deus. Se você quer ativar a Deus, quer que Deus te abençoe, faça por merecer. Honre a Deus. Ao bumerangue. Honre a Deus. E ela vai voltar. Olha, de José, que a gente citou no começo. Olha, a mulher de Potifar foi atrás de José. Ele poderia ter pego ali uma boquinha, né, como fez Davi lá com Betsabá, erroneamente, mas José falou assim: eu não vou desonrar o meu Deus. José falou. E honrando a Deus, onde ele vai parar? Governador do Egito. Deus honrou ele. Olha, não é o que você faz, é como você faz. É como. Não é que você veio aqui, é como você veio aqui. Você veio, mas como que você veio aqui? Nós podemos estar fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. Não é como você se ajoelha, não é porque você se ajoelha, é como você se ajoelha. Onde está a sua cabeça? Não é como você, não é viver, é como você vive. Não é estar aqui, é como você está aqui. Não é ouvir, mas é como você presta atenção e ouve. Não é levantar as mãos, é como você levanta as mãos. Olha, é a mesma coisa que você pegar um prego e pôr a cabeça para baixo e o martelo e bater em cima. Você está fazendo, você tem um material bom, uma ferramenta boa, e você está fazendo a coisa errada. Você está com o prego de cabeça para baixo, você tem que virar o prego. Então é como você está fazendo. Você está com tudo na mão, para adorar a Deus, para buscar Deus, para ser honrado por Deus. Então eu queria deixar nesta
noite esta palavra, que a gente lembre do bumerangue, honrar a Deus. Toda honra, e isso é para crente cristão já que conhece a palavra. Porque senão pensa, e a misericórdia de Deus onde fica? Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é tudo, Ele continua sendo o mesmo. Mas se você honrar a Deus, igual eu tenho honrado a Deus, você vai receber de volta, e eu sei que você está precisando ser honrado, você vai receber de volta a honra de Deus. Isso é maravilhoso. Olha que Deus que nós temos, e Ele quer honrar a nossa igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te honre. E eu posso dizer como Ele tem me honrado. E eu tenho a agradecer a essa igreja que me honrou, que pediu para eu voltar, me honrou, me colocou em lugares altos. Porque Deus que faz isso. Que Deus te abençoe, te guarde. Vamos orar e cantar a bênção. Louvado e engrandecido e exaltado continua sendo e eternamente será o teu nome, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento de culto, pelos louvores, pelos hinos, pelas leituras bíblicas, pela tua palavra que veio, Pai, direto para o nosso coração. Senhor Deus, nós precisamos agir de tal forma que te honre, para receber a tua honra. E nós queremos abrir o coração, Senhor, para sermos honrados por ti. E nós vamos fazer a coisa certa, Pai. Nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados. E pedindo, Senhor Deus, orienta-nos para te honrar cada vez mais. Livra-nos, Pai, das ciladas do inimigo. Nós queremos te agradar, te honrar, para receber, porque o Senhor tem muito para nos dar. E nós sabemos disso, Pai. Como o Senhor fez com José, com Mardoqueu e tantos outros, Pai, com Enoque, Pai. O Senhor honrou, levou para junto de si, Pai. E nós estamos aqui também para receber a honra que vem de ti. E a única honra eterna é tua. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Toda honra, toda glória seja ao nosso Deus.